Outro filósofo de Mileto foi Anaximandro. Ao que parece, era homem mais novo que Tales, pois é descrito por Teofrasto como um assistente de Tales. Como este, Anaximandro se ocupava de pesquisas científicas práticas, e lhe é acreditado ter construído um mapa, provavelmente para uso de marinheiros milesianos no Mar Negro. Participante da vida política, como muitos outros filósofos gregos, conduziu uma colônia em Apolônia. Anaximandro compôs uma obra em prosa sobre suas teorias filosóficas. Esta ainda sobrevivia na época de Teofrasto, a quem devemos informações valiosas acerca do pensamento de Anaximandro. Ele buscou, como Tales, o elemento primário e derradeiro de todas as coisas, mas decidiu que não poderia ser nenhum tipo de matéria, como a água, já que a água, ou umidade, era ela própria um dos opostos, cujos conflitos e desbordamentos precisavam ser explicados. Se a mudança, o nascimento e a morte, o crescimento e a decadência se devem ao conflito, à usurpação do espaço de um elemento por outro, então, dada a suposição de que tudo na realidade é água, é difícil conceber por que os outros elementos ainda não foram absorvidos pela água. Anaximandro chegou assim à ideia de que o elemento primário é indeterminado. É mais primitivo do que os opostos, é aquilo de que surgem e em que devem se desfazer, em que se desfazem. Esse elemento primário foi chamado por Anaximandro e, de acordo com Teofrasto, foi o primeiro a chamá-lo assim, de causa material. Abre aspas para Anaximandro. Não é nem a água, nem nenhum outro dos assim chamados elementos, mas uma natureza diferente deles e infinita, da qual surgem todos os céus e mundos contidos nele. É a substância sem limites, eterna e sempre jovem. Ela engloba todos os mundos. Fecha aspas. As sobreposições de um elemento a outro são descritas poeticamente como exemplos de injustiça. O elemento quente a cometer uma injustiça no verão e o frio a cometê-la no inverno. Os elementos determinados pagam pelas suas injustiças, sendo absorvidos de novo no ilimitado indeterminado. Este é um exemplo de como a concepção de lei do universo humano é estendida ao universo em geral. Existe uma pluralidade de mundos coexistentes que são inumeráveis. Cada um deles é perecível, mas parece haver um número ilimitado deles ao mesmo tempo na existência, vindo a existir por meio de movimento eterno. Abre aspas. E além disso havia um eterno movimento no qual os céus vinham a existir. Fecha aspas. Esse movimento eterno parece ter sido uma separação, como que um joirar numa peneira, como vemos na doutrina pitagórica apresentada no Timeu de Platão. Uma vez separados os elementos, o mundo como conhecemos se formou por um movimento em vórtice, com os elementos mais pesados, terra e água, permanecendo no centro do vórtice, e o fogo a voltear pela circunferência, ao passo que o ar permanece no espaço intermediário. A Terra não é um disco, mas um cilindro curto, como o tambor de um pilar. A vida vem do mar e os animais chegaram à sua forma atual através de adaptação ao meio ambiente. Anaximandro faz uma suposição inteligente acerca da origem do homem. Abre aspas para Anaximandro. Diz ainda que no começo o homem nasceu de animais de outras espécies, pois, enquanto outros animais rapidamente encontravam alimento para si, só o homem precisava de um longo período de amamentação, de modo que, se tivesse sido sempre como é agora, jamais teria sobrevivido. Fecha aspas. Ele não explica, o que é uma dificuldade perene para os evolucionistas, como o homem sobreviveu no período de transição. A doutrina de Anaximandro representa um avanço, portanto, em relação a de Tales. Ele passa
para além do elencar de qualquer elemento específico como elemento primário, há a concepção de um infinito indeterminado, do qual surgem todas as coisas. Mais ainda, faz pelo menos uma tentativa de responder à questão sobre como o mundo se desenvolveu a partir desse elemento primário.